Secção 1. Introdução. O poder da eletricidade. A eletricidade é a força vital do mundo moderno, alimentando as nossas casas, empresas e dispositivos. Desde as luzes que iluminam as nossas divisões, até aos smartphones que nos mantêm conectados, a eletricidade desempenha um papel fundamental nas nossas vidas. No entanto, para muitos, os princípios que regem esta força invisível permanecem envoltos em mistério. Não temam, pois este guia irá iluminar as fórmulas fundamentais que governam a eletricidade, tornando-as claras como a água. Compreender estas fórmulas não é apenas para eletricistas e engenheiros. Permite-nos tomar decisões informadas sobre o nosso uso de energia, solucionar problemas elétricos e apreciar o funcionamento intrincado dos dispositivos elétricos dos quais dependemos. Esta viagem ao mundo da eletricidade será ao mesmo tempo esclarecedora e enriquecedora. Portanto, vamos embarcar nesta aventura eletrizante juntos, desvendando os mistérios da eletricidade, uma fórmula de cada vez. Preparem-se para desvendar um mundo de conhecimento que mudará para sempre a forma como percebem o fluxo de eletrões. Secção 2. Desbloquear os segredos da corrente elétrica. Imaginem um rio a fluir por um canal. A quantidade de água que passa por um determinado ponto do rio a cada segundo representa a corrente. Da mesma forma, a corrente elétrica, denotada por I, mede o fluxo de carga elétrica, ou eletrões, através de um condutor. Medimos a corrente em amperes, muitas vezes chamados de amperes. A fórmula para a corrente é simples. I é igual a Q dividido por T. Aqui, Q representa a quantidade de carga elétrica que passa por um ponto, medida em coulombs, e T é o tempo em segundos. Esta fórmula diz-nos quanta carga flui por segundo, dando-nos uma medida da corrente elétrica. Compreender a corrente é crucial porque determina quanto trabalho a eletricidade pode realizar. Uma corrente mais alta pode alimentar dispositivos mais exigentes, como motores potentes ou luzes brilhantes. Por outro lado, uma corrente mais baixa é suficiente para dispositivos que consomem menos energia. Secção 3. Desmistificando a voltagem, a pressão da eletricidade. A voltagem, denotada por V e medida em volts, é a força motriz por trás da corrente elétrica. Pensem nela como a pressão que empurra a água através de um cano. Quanto maior a pressão, mais rápido a água flui. Da mesma forma, uma voltagem mais alta empurra os eletrões com mais força, resultando numa corrente maior. Podemos representar matematicamente a voltagem como V igual a W dividido por Q. Nesta fórmula, W representa o trabalho realizado, medido em joules, e Q é a carga elétrica, medida em coulombs. Esta equação diz-nos a quantidade de trabalho realizado por unidade de carga, que é essencialmente o impulso fornecido pela voltagem. A voltagem é crucial para compreender os circuitos elétricos. Ela determina quanta corrente irá fluir e quanta potência um circuito pode fornecer. Sem voltagem, não haveria corrente elétrica e os nossos dispositivos não funcionariam. Seção 4. Resistência. O controlador de fluxo. A resistência, denotada por R e medida em ohms, símbolo 1, é como o atrito para a eletricidade. Ela opõe-se ao fluxo de corrente. Imaginem tentar empurrar água através de um cano estreito em comparação com um cano largo. O cano estreito oferece mais resistência, reduzindo o fluxo de água. A lei de Ohm capta elegantemente a relação entre voltagem, corrente e resistência. C é igual a IR. Esta equação diz-nos que a voltagem através de um condutor é diretamente proporcional à corrente que flui através dele e à resistência que ele oferece. A resistência desempenha um papel vital nos circuitos elétricos. Usamos resistores,
componentes concebidos para fornecer valores de resistência específicos para controlar o fluxo de corrente, dividir tensões e proteger componentes sensíveis. Sem resistência, os circuitos elétricos não funcionariam como pretendido. Seção 5. Aumente o seu conhecimento. Compreender a potência elétrica. A potência, denotada por P e medida em watts, diz-nos quanta energia elétrica está a ser usada, ou produzida, por segundo. É um conceito crucial para compreender as capacidades dos dispositivos elétricos e calcular o consumo de energia. A fórmula para a potência elétrica é P igual a V. Esta equação diz-nos que a potência consumida ou produzida é simplesmente o produto da voltagem através de um dispositivo e da corrente que flui através dele. Compreender a potência elétrica ajuda-nos a escolher os eletrodomésticos certos, a determinar a capacidade dos nossos sistemas elétricos e a calcular os custos de energia. Fornece uma ligação direta entre as grandezas elétricas e os seus efeitos no mundo real. Seção 6. Consumo de energia. Desvendando a sua fatura de eletricidade. O consumo de energia é aquilo que pagamos nas nossas faturas de eletricidade. É a quantidade total de energia elétrica utilizada ao longo do tempo, normalmente medida em quilowatt-hora. 1 kWh é equivalente a usar 1 kW de potência durante uma hora. Podemos calcular o consumo de energia usando a fórmula E igual a PT, onde P é a potência em quilowatts e T é o tempo em horas. Esta fórmula diz-nos quanta energia é utilizada com base na potência consumida e na duração da utilização. Ao compreendermos o consumo de energia, podemos tomar decisões informadas para reduzir as nossas facturas de eletricidade, conservar energia e minimizar o nosso impacto ambiental. Seção 7. Conclusão. Eletricidade em ação. Desde a humilde lâmpada até aos computadores mais sofisticados, os princípios da eletricidade regem o funcionamento de inúmeros dispositivos, dos quais dependemos diariamente. Ao compreendermos as fórmulas fundamentais da corrente, voltagem, resistência, potência e consumo de energia, ganhamos uma apreciação mais profunda pela força invisível que alimenta o nosso mundo. Estas fórmulas não são apenas conceitos abstractos confinados aos livros didáticos, têm implicações no mundo real. Capacitam-nos a solucionar problemas elétricos, a tomar decisões informadas sobre o nosso uso de energia e a apreciar a engenhosidade por trás dos dispositivos elétricos que simplificam as nossas vidas. Por isso, da próxima vez que acenderem uma luz, carregarem o vosso telemóvel ou utilizarem qualquer eletrodoméstico, lembrem-se das forças invisíveis em jogo, regidas por estas fórmulas elegantes, a moldar silenciosamente o nosso mundo moderno.